Sabe, os marcos de uma cidade são muito mais do que só pontos turísticos. Eles são como páginas de uma história que está ali, esperando para ser lida. E é isso que vamos fazer hoje: decodificar a narrativa de São Paulo usando suas imagens mais icônicas. Fica então a pergunta que vai guiar toda a nossa análise. Será que dá para ler uma cidade? Olhar para os prédios, para as ruas, para os parques e, de alguma forma, entender a alma dela? Pois é exatamente esse o nosso desafio. E para fazer essa leitura, a gente precisa de uma lente especial, uma lente mais sociológica. A chave é entender esse conceito aqui. As imagens que vamos ver não são só bonitas, não são só cartões postais. Elas são, na verdade, ferramentas poderosas para a gente analisar como a sociedade paulistana se formou e como ela se enxerga. Ok, vamos começar a nossa primeira leitura focando nessa identidade de São Paulo como uma potência. Uma cidade que se define pela escala gigantesca, pelo dinheiro, por uma ambição na arquitetura que sempre esteve de olho no futuro. E se a energia de São Paulo tivesse um epicentro, com certeza seria a Avenida Paulista. É ali que a gente sente o pulso da cidade, sabe? Ela é a artéria principal, um fluxo que não para nunca, de negócios, de cultura, de gente, simbolizando essa vibração urbana que parece não dormir. E aqui a cidade projeta uma imagem de futuro. A ponte estaiada não é só uma obra de engenharia, de jeito nenhum. Ela é uma afirmação. É como se São Paulo estivesse dizendo para o mundo: olha, eu sou vanguarda, sou movida por tecnologia e por desenvolvimento. Mas essa modernidade de São Paulo não é uma coisa só, não tem uma cara única. Ela aparece em visões da arquitetura que, mesmo sendo bem diferentes, são igualmente icônicas e reveladoras. E essa dupla aqui ilustra isso de um jeito brilhante. De um lado, o MASP, com aquela estrutura brutalista, o concreto aparente, suspenso num vão livre que é monumental. É um gesto de pura força, de audácia. Aí do outro, o Copan, com suas curvas, sinuoso, orgânico, um gigante residencial que parece uma onda se movendo. Uma filosofia é a rigidez, a outra é a fluidez. E as duas convivendo ali, lado a lado, revelam o quão complexa é a identidade dessa cidade. Agora, vamos mudar um pouco o foco. Deixar essa ambição moderna de lado por um instante e mergulhar nas fundações, na história, nas culturas que construíram essa metrópole. Porque São Paulo é, acima de tudo, uma cidade feita de muitas camadas. A gente pode navegar por essa evolução de São Paulo olhando para 3 momentos-chave. E cada um deles é representado por um marco que conta um pedaço importantíssimo dessa história. Vamos começar pelo Marco Zero, a Catedral da Sé. No meio de tanto arranha-céu, a arquitetura neogótica dela é uma conexão direta com o passado colonial. É o ponto de partida simbólico, sabe? A raiz histórica e religiosa de onde essa metrópole toda brotou. Avançando um pouco no tempo, a gente chega na Estação da Luz. Ela conta pra gente a história do boom industrial. Aqueles trilhos não traziam só café, traziam o progresso, a mão de obra, a riqueza. Foi isso que transformou um pequeno vilarejo colonial na potência econômica que a gente conhece hoje. E claro, toda essa potência atraiu gente do mundo inteiro. O bairro da Liberdade é a prova viva disso. É a identidade de São Paulo como cidade global, moldada pela imigração. Aquelas lanternas, os letreiros, tudo ali é um testemunho vibrante de uma das muitas culturas que se misturaram para formar o tecido social da cidade. E onde é que todas essas culturas se encontram, se misturam? No Mercadão, claro. Lá, a história não é só para ser vista, ela é para ser sentida, cheirada, saboreada. É um lugar que pulsa, onde a diversidade de São Paulo se mostra na comida, no comércio, um verdadeiro banquete para os sentidos. Bom, na nossa última parte, vamos explorar como as pessoas de fato interagem com a cidade, como elas moldam os espaços públicos, tanto aqueles que foram planejados, quanto aqueles que simplesmente nascem de forma espontânea. A vida na cidade se revela nesse contraste fundamental. De um lado, temos o espaço público que foi planejado, pensado por arquitetos. E do outro, o espaço espontâneo, aquele que as pessoas se apropriam e transformam. E o contraste fica muito claro aqui. De um lado, o Parque do Ibirapuera, o grande pulmão planejado da cidade com a assinatura de Niemeyer. Um lugar para respirar, para o lazer. Do outro, o Beco do Batman, que é uma galeria de arte a céu aberto, em constante mutação, definida pelos artistas de rua. E essa comparação levanta uma pergunta interessante. Quem é que define a tela pública de uma cidade? Os grandes planejadores ou as pessoas comuns?
No fim das contas, a identidade de São Paulo é uma conversa, um diálogo sem fim entre a arquitetura grandiosa, a história diversa e a vida do dia a dia do seu povo. É um texto que está sendo reescrito todos os dias, a cada esquina, em cada muro, em cada parque. Isso tudo nos deixa com uma última reflexão. Se a cidade é essa história que não para de evoluir, o que será que o futuro reserva para os próximos capítulos? A resposta, na verdade, já está sendo escrita agora mesmo pelas pessoas que vivem, que trabalham e que sonham em São Paulo.